Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou aqui da Igreja Metodista Livre, mais uma vez falando com vocês através da internet, ao vivo pelo Face, ou gravado no YouTube e também no WhatsApp. A gente dispara esse áudio também no WhatsApp e no nosso canal no YouTube. Você que ainda não acessou, aproveita, entra no YouTube e procura @IMEL Rio Preto ou Metodista Livre Rio Preto e você vai ter o nosso canal para você poder se inscrever nele. Tema dessa mensagem: tudo vai passar. Subtema: Evangelho é esperança. Acho que é o que mais precisamos hoje, não é? Esperança. Vamos ler Romanos capítulo 8, acharam aí? No verso 31, eu vou ler na Nova Tradução. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Olha a resposta do apóstolo Paulo. Quem tiver ao meio da revista atualizada, às vezes a tua tradução é um pouquinho mais antiga, ele diz assim, Romanos 8, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos parar por aí. Eu gostaria... Por favor, irmã. Obrigado, Economa. Hoje nós vamos para o contexto teológico. A gente já vai começar falando do Thomas Constable, que é um anglicano, um teólogo anglicano, arquidiácono da igreja anglicana, e ele tem um comentário belíssimo desse texto de Paulo. Obrigado, Economa. Ele explica que no capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando que a nossa segurança depende do Filho. E aqui no capítulo 8, Paulo também está dizendo que dependemos do Espírito Santo. Que ambos esses pilares recaem no amor de Deus, o amor do Pai por nós. E esse teólogo diz mais ainda, o Constable, ele fala que o capítulo 8, olha que interessante, irmãos, em todo o Novo Testamento, esse capítulo 8 de Romanos, é onde nós encontramos o maior número de referências a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento. Ele fala 17 vezes nesse capítulo 8 sobre a ação do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. E aí tem um outro teólogo, esse teólogo já é o presbiteriano, chamado Albert Burns. Ele diz o seguinte, que a tradição da igreja fala que realmente foi Paulo o autor desse livro. E ele realmente escreveu esse livro de Romanos. E olha que interessante, ele escreveu esse livro em grego. E aí eu estava vendo, né, por que ele não escreveu em latim? Se os romanos, né, lá em Roma, a língua mais falada era o latim. Mas aí o Albert Burns explica que o grego, ele realmente buscou direcionar esse livro não apenas aos judeus em Roma, aos cristãos convertidos em Roma, mas ele quis que todas as igrejas também pudessem compreender esse livro, por isso que ele escreve em grego, porque era a língua mais difundida naquele momento, era o grego. O Albert Burns explica que, por isso que Paulo escreveu em grego, e ele diz o seguinte, que romanos conheciam muito bem o grego, já estavam acostumados com esta língua, e que, olha que interessante, né? Se você pegar aí na tua Bíblia, a posição que Romanos está é o primeiro livro do apóstolo São Paulo. Embora ele escreveu primeiro Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses, mas Romanos, por causa da importância da capital do império, lembra? Roma, a capital do império romano, naquele momento era importantíssima. Então a igreja procurou colocar Romanos como o primeiro livro do apóstolo Paulo no cânon do Novo Testamento. Alguns teólogos acreditam que esse livro foi escrito entre 52 a 54, e tem um dado interessante. Entre esse período foi justamente o imperador Cláudio, ele fez um exílio de todos os judeus de Roma. O imperador Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma, e por isso que Áquila e Priscila são tão importantes. Eram dois judeus que se converteram ao cristianismo, e esses irmãos, Áquila e Priscila, foram importantíssimos para a difusão do evangelho entre os judeus romanos. E Paulo diz que o sacrifício de Áquila e Priscila, né, é relembrado, inclusive.
o sacrifício que essas duas pessoas tão importantes no Novo Testamento, que foram fundamentais para a propagação desse evangelho justamente a esses romanos que estavam exilados, né? Esses judeus romanos exilados. E o Albert Barnes, ele fala aqui o seguinte, que Paulo, ele procura explicar que a lei de Moisés, ela foi incapaz de produzir santificação. Olha que interessante. Qual que era o objetivo da lei quando Deus entregou os mandamentos? Que o povo hebreu se tornasse santo como ele era santo. Mas a lei, ela não foi capaz de fazer isso. Era preciso que ainda algo muito maior, algo muito melhor, que é Cristo, viesse até nós. E essa é justamente o entendimento de Paulo nessa carta. Ele procura explicar aos judeus de Roma que Cristo, ele era justamente aquilo que era a superioridade do que os judeus estavam esperando para transformar a vida de todo aquele que se encontrava com Jesus. E olha que interessante, um teólogo batista chamado John Gill, sobre esse livro de Romanos, ele fala assim: Paulo procura elucidar que os justificados são libertos da culpa pelo evangelho e não pela lei. Não é porque eu obedeço à lei que eu sou justificado, mas é porque eu creio em Cristo que eu sou justificado. Então o livro de Romanos é um baita de um tratado teológico que Paulo, pela graça do Espírito Santo, ele escreve dizendo que nós estamos em Cristo, temos a segurança contra toda a condenação. Já não há mais condenação para quem está em Cristo. Essa é a defesa do apóstolo Paulo. E para encerrar o contexto teológico, só para a gente entender um pouquinho dessa epístola, nós vamos agora falar de um teólogo metodista chamado Adam Clarke. E o Clarke, ele fala que aqui no capítulo 8, olha como que era a visão, né, dos teólogos do século XVIII. Embora somos perseguidos e desprezados, porém com Deus. Ainda que perseguidos, ainda que desprezados, mas com Deus, todas as coisas juntas contribuem para o nosso bem. Olha a visão do teólogo, né? O Adam Clarke já vem com uma visão metodista, né? Ele vem explicar para nós que, em que pese nós não sejamos judeus, mas através do sacrifício de Jesus, nós somos justificados por Ele. Da mesma forma que, para os judeus, os hebreus, eles tinham acesso ao Pai, por Cristo nós temos também acesso ao Pai. E o Clarke, ele faz uma ilustração tão bonita que eu gostaria de lê-la. Eu copiei o texto dele, fiz a tradução, e eu achei muito bonito que Clarke fala. Olha o que ele está falando aqui no capítulo 8 de Romanos. Preste atenção. Aquele que é infinitamente sábio se comprometeu a nos dirigir. Aquele que é infinitamente poderoso se comprometeu a nos proteger. Aquele que é infinitamente bom se comprometeu a nos salvar. Aquele que é infinitamente, que possui toda a astúcia, toda a força, que nada disso, que nada das forças das trevas, da malícia podem prevalecer contra a sabedoria dele. Portanto, estamos seguros. Aqueles que amam a Deus estão seguros, e não apenas não sofrerá dano nenhum pelas perseguições dos homens ímpios, mas até mesmo todas as coisas acabam contribuindo para o nosso bem. Olha que forte, né? Ou seja, olha que eu achei muito bonito o que o Adam Clarke fala. Ou seja, se Deus que é infinitamente sábio, se Deus que é infinitamente poderoso, se Deus que é infinitamente bom, o que mais podia ser contra nós, irmãos? Se nós estamos com Ele. Se nós estamos do lado daquele que tem todo o poder. Se nós estamos do lado daquele que tem toda a sabedoria. Por que a gente anda tão preocupado? Por que a gente anda tão preocupada se nós estamos com Deus? Então essa é a visão dos teólogos desse capítulo 8 de Romanos. Então grava aí um livro escrito por Paulo, mais ou menos 52, 54. Um livro que Paulo escreveu em grego. E um livro que era direcionado
aos hebreus que estavam em Roma, aos judeus romanos, ao fim de que eles pudessem se converter ao cristianismo, a fim de que eles pudessem entender o cristianismo. Mas vamos trazer esse texto para hoje. Vamos fazer então um contexto prático. Vamos lá. Agora começa a palavra. Agora começa a mensagem para a gente poder aplicar isso na nossa vida, aplicar isso no nosso dia a dia. Eu quero falar 3 coisas que Deus deixou no meu coração enquanto eu preparava esse estudo. Então, primeiro, na esperança nós fomos salvos. Fala para quem está do lado, como que está a tua esperança? E aí, filho, como que está, meu irmão? Como que está a esperança? E você de casa, como que está a tua esperança? Segunda coisa que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O que te separa de Deus? E aí? Se a Bíblia fala que nem altura, nem fundura, nem profundidade, nem tribulações, nem guerras, nem perseguições. E você de casa? O que está te separando de Deus, meu querido e minha querida? E por último, para a gente encerrar a noite, terceiro tema, quem será contra nós? Vamos então, esses 3 tópicos, vamos lá. Número 1, na esperança fomos salvos. Hoje eu quero falar de um assunto importantíssimo que é a esperança. Quando a Helena falou para mim, Pastor Júlio, eu queria tanto cantar esse cântico que é muito bonito, né? E a primeira coisa que veio no meu coração, que Deus tocou, foi a esperança. E olha o que diz o dicionário. A gente precisa definir as palavras, né? A gente precisa entendê-las. A gente sabe o que é, mas a gente não consegue muitas vezes definir aquilo, não é? Então a gente usa o dicionário para isso. Vamos lá? Olha o que ele diz. Esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então, se você deseja alguma coisa e você vê que aquilo torna-se possível na tua vida, então você tem uma esperança. Esperança no dicionário significa confiança em coisa boa, ter fé. Esperança no dicionário também significa a segunda das virtudes teologais. E aí eu fiquei lembrando e eu falei, é verdade. Temos 3 virtudes que o apóstolo Paulo nos ensina: fé, esperança e amor. Não temos lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre o amor, e ele diz que é a fé, a esperança e o amor. Paulo está dizendo para nós aqui em Romanos capítulo 8, no verso 24, porque na esperança fomos salvos. E no verso 25, Paulo diz para nós, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí eu fui estudar esse verso 24 e 25, eu fiquei pensando. E olha que interessante o que os teólogos falam sobre esse versículo. Os teólogos explicam que quando está dizendo aqui que a esperança, fomos salvos pela esperança, eles estão dizendo que não é propriamente a esperança que nos salva. Nós sabemos que é Cristo que nos salva. Mas eles estão dizendo o seguinte, Paulo, ele quis simbolizar para nós que a esperança é que nos mantém de pé. A esperança é que nos conforta. É a esperança que nos fortalece. E não é verdade? Você pode ver uma pessoa que está desanimada, ela perdeu a esperança. Você pode ver a pessoa que ela está caída, a pessoa que está passando por problema, por dificuldade, qual que é a primeira coisa que ela perde? A esperança. Você fala para ela, não, meu querido, minha querida, tem luz no fim do túnel. Ela fala, não, não tem mais para mim. Não é assim? Ela fica desesperançosa, porque ela não vê mais alternativa. Mas não esqueça, Paulo está ensinando para a gente, fomos salvos pela esperança. Você tem que ter essa esperança no teu coração. O cristão não pode perder a esperança, porque ele pode acabar perdendo a sua própria fé. Por isso é importante. Olha como que uma está ligada, intimamente ligada à outra. Motivo pelo qual é tão importante nós alimentarmos a nossa esperança, irmãos.
O crente que não tem mais expectativa, o cristão que não tem mais esperança, ele pode acabar sufocando a sua própria fé. Porque ele passa a deixar de crer. Mas aí você de casa, você pode dizer assim para mim: mas Júlio, como eu posso alimentar a minha esperança? Como que eu posso manter a esperança no meu coração? O que eu devo fazer, Júlio? Interessante que a Bíblia, ela não tem resposta para tudo, tá? Isso é importante a gente frisar. A Bíblia não tem resposta para tudo. Porém, ela tem resposta para muita coisa importante na vida da gente. E isso Paulo deixou para a gente aqui em Romanos. Vamos, eu gostaria que você lesse agora. É no capítulo 8 mesmo. No verso 26. Aí Romanos, no verso 26. Capítulo 8, verso 26. Acharam? Eu vou ler na Nova Tradução. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Eu vou parar por aí, não fecha não. Você está entendendo de onde vai vir a esperança no teu coração, meu irmão? Espírito Santo. Aí você fala: mas pastor, eu não sei nem como eu vou fazer isso. Não tem problema, olha o que Paulo diz aqui, ó. Pois não sabemos como devemos orar. Não tem momento assim na vida da gente? Que a gente não sabe nem por onde começar. A gente fala assim: eu não sei como que eu vou fazer. Eu já não tenho mais esperança. Eu já não tenho mais para onde me socorrer. Eu já não tenho mais expectativa. E Paulo está dizendo aqui, olha: mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, que a gente tem até uma canção que fala gemidos inexprimíveis, pede a Deus em nosso favor. Então está faltando esperança aí, meu querido e minha querida, para a tua vida? Peça ao Espírito Santo. Mas Júlio, eu não sei nem pedir. Ore. Mas Júlio, eu não sei nem orar. Confie. Só não deixe de crer. Só não pare de crer. Está entendendo como a esperança é importante na vida do cristão? A esperança, ela é um combustível para a fé do crente. A esperança, ela alimenta a fé do cristão. E você não esqueça. Sabe que muitas vezes pode esfriar a esperança que está dentro de você? É o item 2. O que te separa de Deus? Muitas pessoas colocam tantos empecilhos, obstáculos, dificuldades, alegando que essas coisas, esses obstáculos, afastam ela de Deus. Será que é verdade? O que Paulo fala para nós? Aqui mesmo nesse livro de Romanos 8,35, ele fala que o que nos separará do amor de Cristo, irmãos? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Sabe o que Paulo termina lá no verso 39, nesse capítulo 8? Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Fala para quem está do lado aí: não tem nada que pode separar do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Não tem nada, meu querido e minha querida. Está vendo, irmão? Se não tem nada nesse universo que pode nos separar do amor de Deus, então por que muitas vezes a gente se sente tão distante dele? Essa pergunta eu fiz para Deus. Eu falei: olha, pai, interessante. Se nem a altura, nem a profundidade, nem as guerras, nem a fome, nem a nudez, nem a violência do mundo aí fora, se nada... E olha que interessante, no verso 39, Paulo é claro: nada em todo o universo, não tem nada na galáxia que pode te afastar de Deus. Por que a gente muitas vezes sente que estamos tão longe dele? Eu fiquei pensando, por que muitas vezes choramos?
A música não falava isso? Não chores. Não é isso que nós cantamos com a Helena? Se nada pode nos afastar desse grandioso Deus, por que a razão da nossa angústia? Porque, para pensar comigo, irmão, vem na minha linha de raciocínio. Se nós servimos um Deus que é tão grande, é o texto lá do Adam Clarke. Se nós servimos um Deus que é infinitamente sábio, se nós servimos um Deus que é infinitamente poderoso, se nós servimos um Deus que é infinitamente maior que tudo, por que a gente chora? De preocupação, de ansiedade, de nervoso, de tristeza. Por que a gente chora de angústia? Está chorando por quê, meu querido e minha querida? Se você tem, meu querido, se você tem, meu irmão, um Deus grandioso, aleluia, um Deus que é maior que tudo, aleluia, e um Deus que está aí do teu lado, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes somos nós mesmos que criamos barreiras para nos afastar de Deus. Deus ficou ministrando isso no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. E Ele falava para mim: filho, eu sempre estou de braços abertos. É você que fica tão longe de mim. É você, minha querida, que fica tão longe dele. Mas nós estamos aprendendo aqui agora com Paulo. Ainda que você se sinta longe desse Deus maravilhoso, está aí na tua cabeça, meu irmão. Tá aí, é a tua convicção. Porque Ele sempre está do teu lado. Oh, aleluia. Deus está sempre do teu lado. Quer na alegria, quer na tristeza, meu irmão. Quer no dia bom, quer no dia mau. Deus sempre está do seu lado. E aí a gente entra no último tópico. Eu já estou encerrando. Hoje a mensagem é rápida. Se eu tenho esperança nesse Deus que é infinitamente poderoso, se eu sei que esse Deus, que nada pode me afastar desse Deus, então por que eu fico preocupado quem vai ser contra nós? O que vai ser contra nós? Irmãos, não importa quem quer que seja contra nós, e nem o que seja contra nós. Vocês lembram sempre que eu tenho batido nessa tecla? O único aqui que sabe já o que acontece na última página do livro dele, quem que é? É o diabo. O único que tem o livro dele já certinho, que é o final dele, é o inimigo. Ele já sabe qual vai ser o desfecho, ele já sabe qual vai ser o final, ele já sabe que ele é vencido. Por isso, por último, mas não menos importante, o terceiro ponto: quem será contra nós? Nada pode estar contra aqueles que estão com Deus. Aleluia. Romanos 8:31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, minha irmã, pense nisso, reflita nisso. Sabe, com carinho, com atenção. Vamos parar para pensar nisso nessa noite, nessa semana. Essa revelação de Paulo é fantástica, irmãos. Pode o mundo aí fora tentar ofuscar a tua luz. Pode as pessoas aí fora tentar apagar o brilho dos teus olhos. Pode os problemas aí fora tentar diminuir a chama que está no teu coração. Mas nada disso será possível. Nada disso vai ocorrer, acontecer. Porque Deus é conosco. Aleluia! Esta fé, esta convicção, essa opinião, esse convencimento, você precisa ter dentro de você. Aí da internet, não torne não minha bênção. Essa fé, essa convicção tem que estar dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque vai na primeira música que nós acabamos de cantar. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Aleluia. Fala para quem está do lado: você é mais que vencedor. Aleluia. Benício, você é mais que vencedor. Irmã, você é mais que vencedora. Por isso que ninguém, nem nada em todo... Vocês têm noção que em todo o universo, irmãos? Quem gosta aí do Marvels, nem o Thanos, não é lá assim dos filmes lá, né? Nem o Thanos, nem nada. Pode vir, meus irmãos. Nós não precisamos dos Avengers, não. Nem nada nesse universo, ou na galáxia, ou nas galáxias. Nada pode ser contra você, meu querido e minha querida. Quando Deus está contigo, quando Jesus está no barco, oh, aleluia, nem tempestade, nem tormentas, nada pode impedir, nada pode tirar teu sono. Está tirando teu sono? Começa a olhar, Jesus está no teu barco, porque se Ele está no teu barco, nem teu sono pode tirar. Nem teu sono. Você precisa confiar mais. Aquele que deixou a sua vida ser transformada pelo amor e o poder desse Jesus maravilhoso, você tem que ter certeza que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo está dizendo isso, todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, todas as coisas. Quem quiser conferir, a gente leu, né? Romanos 8, 28 já. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você crê nisso, se você acredita nisso, se você é lavado, lavada, remido, remida no sangue de Cristo, está chorando por quê? Existe um Deus que está acima de tudo, meus irmãos. Então não esqueça dessa mensagem, meu querido e minha querida, que está aí pelo YouTube, está aí pela internet, ou você que está no WhatsApp. Na esperança fomos salvos. Não se esqueça da esperança dentro do teu coração. Como é importante você alimentar a esperança. Segundo ponto. Se tem alguma coisa te separando de Deus, meu querido, pode parar. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Se nada pode nos separar, então por que nós estamos permitindo isso? É hora de nós orarmos, é hora de nós nos posicionarmos como povo de Deus. E por último, você está preocupado, está preocupada aí, você está aflito, você está aflita, por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tema da mensagem: tudo vai passar. Evangelho é esperança. Deixo aqui esses 3 temas para o teu coração, para o Senhor falar de uma maneira poderosa no teu coração, em nome de Jesus. Eu já faço um convite para você que está aí pelo YouTube ou ouvindo pelo WhatsApp. Venha nos fazer uma visita domingos, 19 horas. Você é o meu convidado, minha convidada especial. Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Domingos, 19 horas, horário de Brasília. Eu espero você aqui pertinho, então, pertinho da Santa Casa, quase esquina com a Rua Pedro Amaral. Será uma honra, uma alegria recebermos a tua visita em nome de Jesus.